Esse é o nosso primeiro seminário da série Diálogos para um Mundo Novo. Nosso tema hoje é Anseio de Glória, a crise de liderança no século XXI. E queria começar apresentando aqui os nossos componentes da mesa hoje. Bem, à minha direita tem aqui o Eliakim. O Eliakim é moderador da Aliança de Cristo Rei, que é uma associação de fiéis leigos, que a gente conhece aqui na Arquidiocese como uma nova comunidade, né? A Aliança de Cristo Rei, ela realiza principalmente trabalhos ligados a grupos de oração e acompanhamento pessoal em algumas paróquias da Zona Sul de São Paulo. Tá? Aqui à minha esquerda eu tenho o Zé Mário, né? O Zé Mário, acho que já é conhecido de quase todos nós aqui. Ele é diretor e fundador da Oficina Municipal, foi coordenador de projetos da Fundação Konrad Adenauer, trabalhou com o governo do Estado de São Paulo, durante algumas gestões do governo do Estado de São Paulo. Além disso, né, ele é advogado, mestre e doutor pela FGV, correto? E também com estudos em teologia em Roma. A Oficina Municipal, não sei se todos conhecem, mas é um trabalho muito interessante de formação para a política municipal, como o nome diz, né, e é uma organização que se destaca não só dentro, né, das atividades, digamos assim, relacionadas à doutrina social católica, mas também como atividade na sociedade civil. Então, é uma entidade bastante reconhecida. E na ponta nós temos Borba, né, Francisco Borba, nosso... existe uma certa... exerce uma certa paternidade intelectual sobre todos nós, então aproveito para registrar aqui também um agradecimento, que fique gravado, né. Ele odeia essas coisas, né, mas ele sempre perdoa os seus filhos. O Borba é coordenador do Núcleo Fé e Cultura, que é da Pastoral Universitária aqui da PUC, biólogo e sociólogo, trabalha na igreja, posso dizer, na igreja no Brasil já há vários anos, né, e tem desempenhado papéis sempre muito fundamentais de diálogo, né, e comunhão dentro da Igreja Católica. Eu definiria assim, isso não está no seu CV. Obrigado. Queria começar convidar para uma primeira explanação o Eliakim, né, lembrando, o Eliakim é moderador da Aliança de Cristo Rei, nova comunidade aqui da Arquidiocese de São Paulo, uma associação de fiéis leigos, para falar um pouco sobre o nosso título, né? Nosso diálogo é o anseio de glória, né, e a crise de liderança no século XXI. Então, para falar um pouco sobre o que é essa ideia dessa abordagem a partir dos anseios, né? Então, Eliakim. Eu tenho uma dupla tarefa. Introduzir todos a respeito do que se tratam esses anseios que estamos falando. E, no final, direcionar-nos ao anseio de glória, para que depois possa ser explicada a relação dele com o aspecto de liderança. Entendendo isso, a gente pode raciocinar, refletir a respeito da crise de liderança mais experimentada nesse último século e que se estende. Então, eu vou iniciar fazendo um gancho num texto da igreja, do documento chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. Todos podem acompanhar no slide. Na verdade, os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem. Porque no íntimo do próprio homem, muitos elementos se combatem. Enquanto, por uma parte, ele se experimenta como criatura que é, multiplamente limitado, por outra, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Gostaria de partir sobre essa parte em vermelho, com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem. Todos os povos, de todas as crenças, de todas as filosofias, anseiam pela vida satisfeita. Uma vida satisfeita. E a gente chama essa vida satisfeita de paz. Mas a ausência dessa paz é identificada como razão de uma ausência de paz interior.
Em resumo, se não há paz dentro do homem, não há paz na sociedade. Porque a sociedade, ela personifica esses combates dentro do próprio coração do homem. Então, é em vão construir regras e estruturas para trazer a paz, se não atingirmos a raiz do problema. Se o coração do homem mantém-se em conflito constante, por diversos motivos e elementos que se combatem entre si, as estruturas externas elas podem dar uma ajuda paliativa, mas não definitiva, para se alcançar uma vida satisfeita, uma vida de paz. Agora nós vamos mais a fundo nesse tema. Aonde, nesse território do coração do ser humano, aonde esses conflitos estão concentrados em maior proporção, poderíamos dizer assim. Porque no íntimo do homem, muitos elementos se combatem. E o ponto é o seguinte: o ser humano, todos nós, enquanto, por uma parte, nós experimentamos a nossa limitação e somos, de fato, multiplamente limitados, por outro lado, nós temos um desejo que arde em nós. E esse desejo que arde em nós nos move à ilimitação, à infinitude. Então imagina só esse conflito bem claro de se desenhar. Uma criatura limitada, que somos nós, que temos uma experiência constante com a nossa limitação, diariamente, constantemente, mas somos feridos por um desejo ardente de algo infinito, constantemente. E nota que ainda não quero falar de Deus aqui, ainda quero falar da nossa experiência desse conflito. Observa, um empresário, quando ele procura construir a sua empresa, ele pensa nela de forma perpétua. Ninguém cria alguma coisa para acabar. E ele constrói todas as estruturas e pensa em todas as possibilidades para que ela se mantenha, se ele não consegue torná-la eterna, mas que ela se mantenha permanente ou sem vista de término. Ninguém, quando vai ao médico, procura apenas resolver um problema momentâneo e temporal, mas a gente procura prolongar no máximo a nossa vida e o nosso bem-estar. Quando a gente adquire alguma coisa, nós sempre procuramos aquela coisa que não vai se estragar mais rápido, mas que vai nos dar uma satisfação mais completa e mais constante e mais próxima da perfeição. Ninguém compra uma coisa sabendo que ela vai quebrar. Mas a gente sabe que todas elas são limitadas em si. E até aquele ditado, quando a gente vai falar da ganância de alguém, a gente sempre diz, parece que o homem tem, mas o fato de ter muito não diminuiu o desejo de ter, e ele quer ter sempre mais. Parece que aquelas pessoas que possuem muito, por uma lógica de satisfação, elas deveriam então estar mais satisfeitas e procurarem menos, mas não é o que a gente vê. Aqueles que têm muitos parece que têm o desejo de ter absolutamente e crescentemente mais. Não adquiriram aquela satisfação e aquela paz dizendo, olha, já tenho aquilo que eu necessito. Parece que tem o desejo de perpetuar essa busca na sua família, nas estruturas que estão circundantes. Então, a gente está sempre verificando que o nosso desejo é obter algo perpétuo, perfeito, e que sofra o mínimo de variações, porque as variações podem nos trazer surpresas. E normalmente elas estão contra, até porque essas variações estão contra o desejo de que elas se perpetuem. Elas estão sempre se desgastando. Todas as coisas que possuímos estão sempre se desgastando, e essa variação a gente observa em tudo. Por isso, a gente vive de uma certa forma condenado a uma espécie de angústia. Desejamos as coisas de forma perfeita, imutável, infinitas, mas tudo que adquirimos é instável, passageiro e limitado.
E aqueles que a gente admira na sociedade são aqueles que de alguma forma conseguem maquiar essa aparência limitada numa coisa ilimitada. Conseguem maquiar essa aparência de insatisfação numa uma suprema satisfação que às vezes é só na frente das câmeras. A gente se deixa conduzir por pessoas assim, porque de fato elas espelham para nós um anseio profundo de algo perfeito, imutável e que se perpetue. Isso é universal. Então, esse é o grande conflito. O homem está sempre angustiado, porque ele tem desejos infinitos, mas as coisas ao seu redor são todas limitadas. Então, as coisas parecem que seguem por uma luta de forças. Aqueles que dominam as forças, sejam elas dos recursos, sejam elas da oratória, sejam elas quais forem, são aqueles que conseguem, se não alcançar algo fundamental da vida de forma mais próxima dessas três características, talvez maqueiem melhor do que outros a possessão dessas três características e assim arrastam mais. Então, é aqui que eu começo a minha explanação. Essa guerra, ela começa no coração do ser humano. Uma guerra onde envolve angústia e não poucas vezes frustração, porque as nossas escolhas nem sempre se aproximam muito dessa perfeição, dessa imutabilidade e dessa continuidade que a gente procura em todas as coisas. E parece que isso, ao mesmo tempo, se torna sinônimo de sobrevivência. Sobreviver para nós é possuir os elementos fundamentais de modo mais perfeito, ou seja, mais adequado ao que a gente necessita, mais constante e, aparentemente, que dão essa ideia de algo que transcende aquilo que a gente procura. Então, podemos comparar esse anseio, essa fome, dessa plenitude, à fome que nós temos biológica, básica. Os anseios correspondem à fome e à sede da alma. Desta forma, são análogos à fome e à sede do corpo. A fome e a sede carnal são movimentos naturais de nossa natureza biológica, que procura satisfazer-se a fim de manter-se em movimento, conservar a vida e alcançar a plenitude. Neste sentido, a vida é movimento, um movimento contínuo que busca constantemente a autoconservação. Desta forma, quando esta fome carnal é saciada, o corpo experimenta satisfação e alegria. Quando isso não ocorre, experimenta dor e mal-estar. Isso é biológico. Agora observa. Análogo a essa fome que nós temos, carnal, nós temos uma fome existencial, que é esta fome de plenitude que acabamos de dizer. O anseio da alma são aqueles os quais a conservam também em constante movimento. Em um movimento constante que anela pelo ser absoluto, pois assim como o corpo, também a alma está faminta de ser e de viver. E deseja isso, como estávamos falando agora, de forma absoluta. Entenda-se este absoluto por algo infinito, que se perpetue, perfeito, que seja adequado, e imutável, que não sofra alterações de desgaste. Tais são as características do objeto que a alma deseja encontrar. Então, tal fome passa a movimentar a alma em direção ao objeto que possua tais características. Então, todos nós somos movimentados por isso. E todas as nossas escolhas são regidas por essas três em fundo. E se nós pararmos e refletirmos, vamos observar. É nesse instante que esta fome aponta para a necessidade de algo que a supera, que supera a nossa própria alma, a nossa própria existência. Pois em si mesma ela testemunha apenas limitação e mutabilidade. Este é o ponto onde este movimento intrínseco, esta fome da alma, a arremessa para além de si mesma, pois em si encontra múltiplas limitações. Então é nesse momento que o ser humano começa a perceber a necessidade de uma experiência religiosa, de uma experiência que transcende os limites. É muito engraçado que a maior parte do discurso ateu, ele sempre parte de que o homem criou Deus para responder às coisas que ele não poderia explicar.
essa afirmação, baseada nessa reflexão, poderia se dizer que essa não sei, se isso fosse verdade, esse ponto não seria realmente o verdadeiro. O homem procura o transcendente porque ele encontra em si as limitações e os seus desejos são ilimitados. E todo homem percebe a ilimitação dos seus desejos. Então, se um ateu dissesse assim, o homem criou Deus porque ele precisa imaginar alguma coisa infinita que seja correspondente aos seus desejos, seria mais adequado. Mas ele também teria que lidar com o seguinte: se Deus não existe, e se o homem tem um desejo infinito, que ele atesta em si mesmo, e ele percebe nas realidades ao seu redor coisas limitadas, então ele também tem que aceitar que o homem então está fadado a essa angústia para sempre. Porque seremos sempre angustiados de obter algo que nunca possuiremos. Compreende? É muito mais correto apontar a raiz da experiência religiosa como essa necessidade de algo que seja infinito e que o homem percebe como inerente à sua natureza o desejo da plenitude, da absolutidade, do absoluto das coisas. De que as coisas sejam perfeitas, perpétuas e constantes. E ele percebe que em si mesmo ele não encontra isso. Ao redor de si ele não encontra isso. Dizer que a experiência religiosa parte dessa fome é muito mais adequado, de fato. Mas dizer que não existe uma resposta seria fadar o homem, então, a um fracasso eterno dessa busca. Então teremos realmente que viver com aqueles que devoram melhor uns aos outros, porque a fome é infinita. Essa fome é infinita, e todo homem atesta isso, crente ou descrente. Então, existe um diferencial para aqueles que possuem a fé numa revelação. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, rapidamente. Para a cultura judaico-cristã, há um Deus que se revela. Então, para toda praticamente a raiz da cultura ocidental, existe um Deus que se revela. Ou seja, o homem tem sede de viver e de ser infinitamente. E ele não encontra isso nas coisas que o possuem, porque todas são, obviamente, fisicamente limitadas. Mas para a cultura judaico-cristã, então, existe um Deus do ser infinito e pleno. E ele que dá a iniciativa e se revela. Da seguinte forma, como está nas Escrituras. Perguntou a Moisés, qual o seu nome? Que devo responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E acrescentou, assim responderá aos israelitas, eu sou, envia-me a voz. Observa bem, vamos olhar de um panorama diferente, que Deus é esse e que experiência religiosa é essa que a cultura judaico-cristã apresenta, diferente das outras. Para todos os antigos, haviam diversos deuses realmente, de acordo talvez com as suas necessidades, talvez até transcendentais, e limitações. O Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus de tudo isso e daquilo. Mas para a cultura judaico-cristã, há um Deus do ser e de tudo que é. Ou seja, esses que creem então no Deus do ser. Se aqueles que criam no Deus da chuva, outro no Deus da fertilidade, existe alguém que crê no Deus do ser, ou seja, onde todas as coisas são e alcançam sua plenitude e seu movimento. Então, o diferencial disso é o seguinte, que a crença num Deus que é, aponta diretamente para a necessidade infinita do homem de ser. Este é o trunfo dessa experiência religiosa perante as outras experiências religiosas. Muitos podem tentar apontar para razões políticas, históricas, etc. Mas a grande razão é que o homem tem sede de ser. Logo, a experiência religiosa que o satisfaria seria algo que o apresentasse a resposta para o ser absoluto que ele deseja e que assim se apresenta para todas as realidades do ser. E nesse aspecto, observa, para os que creem na revelação, os anseios fundamentais da pessoa podem se dirigir para a fonte de todo ser, isto é, para aquele que chamamos Deus, se verdadeiramente estiverem ordenados pela graça divina. Estes anseios fundamentais nos levarão a uma vinculação cada vez maior com aquele que é, isto é, com aquele que é a própria fonte e origem de todo ser e de todo movimento.
Então, para aqueles que acreditam nessa revelação, quem se revelou foi o Deus do ser, aquele que dá exatamente essa resposta de infinitude, de ser em cada coisa ao ser humano. E que seria a única coisa capaz de estabilizar essa fome do ser humano, satisfazer essa fome do ser humano e permitir que o homem então se relacione com as coisas que não podem satisfazê-la de forma adequada. Caso não exista esse fator e nós tiramos esse fator, então sim, o homem tem um desejo absoluto e ele vai devorar absolutamente todas as coisas. Todos os programas que nós fazemos então de autoconservação, enfim, são frustrados já desde o princípio, porque não pode se pedir para um ser que tem fome de algo infinito, que ele se satisfaça com coisas finitas de forma limitada, sendo que o desejo dele é limitado. Ele viveria angustiado constantemente. E todas as estruturas teriam que ser para controlar essas angústias. Compreende? Então, realmente, talvez a salvação dos homens nesse aspecto estaria realmente nos comprimidos de antidepressivo. Ou algo similar que pudesse regular essa fome no coração do ser humano. Compreende como isso é sério? Ainda mais. As características desses anseios latentes do homem, desde seu nascimento, atestam para os que creem que, de alguma forma, o homem existe para algo que o supera. Porque são ilimitados. E ele, em si, é limitado. Caso contrário, um ser limitado, cheio de aspirações infinitas, seria uma criativa fadada ao constante sofrimento, das insatisfações e das fomes existenciais, mal respondida pelas coisas limitadas e efêmeras que o circundam. Para os que creem, Deus, ao criar o homem com estes anseios, ele instaurou nele um fogo que se consome eternamente, com a finalidade de encaminhar sua criatura para a união com ele, descobrindo que só nele encontra as raízes do ser. Então, para os que creem, justamente essa fome insaciável no ser humano, que não pode ser saciada, já que ela é infinita, ela não pode ser saciada numa correspondência contrária a ela, limitada, está no homem justamente para encontrar o Criador. Para os que creem e para a revelação, é exatamente isso. Ou seja, agora para o nosso tema em relação a relação disso com a liderança, a gente precisa entender da seguinte forma. Existe uma relação intrínseca entre civilização e anseios fundamentais. É fácil entender isso. A sociedade, ela se organiza em torno da sua necessidade, da sua fome, seja ela material, orgânica, mas também existencial. Quando o homem ele organiza a sua cidade em torno das suas necessidades básicas, dentro dessas necessidades também estão as fundamentais. Que basicamente é o seguinte, é a necessidade do homem de ser. Só que essa relação com o ser se subdivide em várias formas de se relacionar com as coisas. Como aqui está escrito. Isto porque a humanidade se reúne e se organiza enquanto cidade, povo, civilização, em torno da sua fome, sejam tais fomes as do corpo ou as da alma. Toda forma de organização social sempre corresponderá ao modo de responder a estas fomes. Nesse sentido, uma organização social será boa ou ruim em função dela conseguir responder de forma adequada ou não a estas fomes, a estes anseios fundamentais, sejam os de natureza carnal, sejam os de natureza espiritual. Pode-se ainda dizer que todas as organizações apenas encontram sua razão de existir se elas contribuem para a realização do anseio fundamental de ser de cada pessoa. É como se diria, de nada adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, dizia o Senhor, por exemplo. De que adianta você ter todas as coisas ao seu redor, mas se você continua angustiado e insatisfeito. Compreende? Nós temos aqui uma menorá por um motivo objetivo, que é relacionar, assim como todos os ramos dela, que na Igreja Católica está associada ao candelabro, onde se celebra o Espírito Santo, assim como todos os braços dela estão unidos a um único tronco, também essa fome no ser humano, a fome de ser, ela é fundamental. E a fome de ser é a fome da verdade, do que as coisas são. Nós temos fome de encontrar o que as coisas são a nosso respeito e ao nosso redor. A verdade é isso, é o que elas são de fato.
E para perceber como as coisas são, nós temos que enxergá-la por trás das suas variações. Porque para nós, uma coisa que é de um jeito e de repente se torna de outro, ela não é. Compreende? Porque o nosso anseio é de alguma coisa, como dizemos, perfeito, imutável e constante. Por trás das mutabilidades, quando o homem observa, das coisas que se transformam, a gente percebe padrões. E esses padrões cada vez mais nos apontam para princípios que se aproximariam mais daquilo que sacia a nossa fome. E quando a gente depara isso com a revelação, estruturalmente, tecnicamente e essencialmente, se Deus é verdadeiro e Ele existe, Ele tem que responder diretamente a essa necessidade de ser. E essa verdade. E, entretanto, há um drama na experiência religiosa e eu quero fechar sobre tudo isso. Vocês naturalmente vão pensar assim, bem, de acordo com o que ele está falando, então, aqueles que acreditam deveriam ter todas as respostas para a pacificação do ser humano. Naturalmente, pacificando o ser humano, trariam as respostas para a pacificação da sociedade, segundo esse raciocínio. De forma objetiva, seria isso. E nem sempre foi assim na história. O que acontece? Eu fecho essa minha explanação com essa citação da Escritura, que vai dar abertura para o nosso diálogo. Cristo, em certo momento, ele se dirigiu para as lideranças religiosas da seguinte forma, dizendo: examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna. E nota que o próprio tema, vida eterna, está ligado justamente a esse desejo de eternidade, que o ser humano deseja já, e de infinitude em todas as coisas. Nota, vida eterna não como algo pós, mas como algo que começa a experimentar já. Algo que seja perfeito, infinito, algo que nos aproxime de alguma forma disso. E ele diz assim, olha, vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Ele é o Deus que se revela. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Todo o drama da experiência religiosa está, de fato, em resumir a experiência religiosa como uma experiência intelectiva com a revelação e com as Escrituras. Em limitar isso. Os doutores da lei conheciam muito bem as Escrituras, e as Escrituras testemunhavam a respeito dele, mas eles não iam a ele. Esse ainda é o drama religioso. Muitas vezes a experiência religiosa é confundida como um catálogo de conhecimentos intelectivos. Mas isso não satisfaz o coração. O que satisfaz o coração é um encontro com essa presença. E nem sempre isso acontece, embora haja a experiência religiosa. Quando isso acontece, a experiência religiosa também é mais um paliativo, compreende? Que não sacia a paz. E não sacia o coração e não satisfaz a alma. E não concede essa paz. Mas também na história, observamos pessoas que se encontraram com essa essência de ser. E essas pessoas arrastaram e fizeram história. E de alguma forma, aqueles que maqueiam essa experiência de ser também atraem as pessoas. E é nesse ponto que a gente vai começar a nossa discussão.